Vamos lá conversar com o Laércio Botega, que está ao vivo no sul do estado, para trazer mais detalhes da situação por lá, né, Cibele? Pois é, porque infelizmente as previsões e os alertas da Defesa Civil se confirmaram. E o sul do estado também era uma dessas regiões que merecia atenção. Laércio, como é que está a situação nesse momento? Dá para ver que não chove agora aí onde você está. Bom dia para você. Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Realmente, aqui em Criciúma, nesse momento, chove, mas uma chuva muito fina, não dá nem para notar aqui ao fundo. Mas chove forte em outras cidades aqui do sul. Mais cedo a gente visitou a cidade de Jaguaruna, por exemplo, e caiu um pé d'água por lá. Mas a chuva deu uma aliviada também, mas continua chovendo em outras cidades aqui da região. E por conta dessa chuva toda, a Defesa Civil registrou algumas ocorrências nas últimas horas. Em Lauro Miller, por volta das 9 horas da noite ontem, um deslizamento fez uma família com 7 pessoas saírem de casa e irem dormir na casa de parentes. A Defesa Civil foi no local hoje fazer uma avaliação. Na cidade de Forquilinha, aqui bem próximo de Criciúma, devido às fortes chuvas, o rio Sangão acabou transbordando, alagando algumas ruas. 3 famílias que moram em 3 residências tiveram que deixar suas casas por conta dessas ruas alagadas e por motivo de prevenção. E na cidade de Orleans, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de deslizamento no bairro Alto Paraná. 3 casas foram vistoriadas. Uma delas havia sido atingida pela terra. Aí, por motivo de prevenção também, as outras 2 casas e mais essa, todas essas pessoas das residências foram tiradas de lá até que a Defesa Civil faça uma vistoria do local. A vistoria não foi feita ainda, deve ser feita nas próximas horas. E por falar na Defesa Civil, nós conversamos com o coordenador regional da Defesa Civil, o Rosinei da Silveira. Ele passou algumas orientações bem importantes para a população, que serve também não só para o sul, mas para todo o estado de Santa Catarina, nesse momento de chuvas que atingem o nosso estado. Confira. A população ficar atenta, ficar sempre acompanhando as previsões e as notas meteorológicas que os órgãos de Defesa Civil e Pagre-Ciran estão colocando para o estado de Santa Catarina, porque continua ainda um pouco de chuva aqui na nossa região. Então é para a gente ficar acompanhando os pontos de alagamento, as áreas mais baixas dos municípios, as encostas de morros, os solos estão muito encharcados, qualquer movimentação de rocha, postes inclinados ou árvores inclinadas, é só chamar 199, 193 para a gente poder acompanhar a situação. E reforçando, outra vez, a gente já vem falando isso desde a quarta-feira, sobre as fake news que andam circulando nas redes sociais. Qualquer informação você deve consultar o site da Defesa Civil. Qualquer outra informação que você acha que, nossa, é uma informação que você já ficou meio assustado, realmente ficou com um pouco pé atrás, entre no site da Defesa Civil, lá tem boletim de hora em hora para atualizar as informações da chuva aqui em Santa Catarina. Fernando, Cibele. Obrigada, Laércio, pelas informações. Daqui a pouco o Laércio volta com mais atualizações em relação à chuva que atinge o sul do estado, Fernando. Em Joinville, sinal de alerta também, porque a Defesa Civil está monitorando algumas áreas que apresentam risco de deslizamento, Cibele. Vamos conversar então com o André Lux, que está ao vivo em Joinville, para nos contar como é que está a situação por aí, André. Dá para ver que chove nesse momento ou acabou de parar de chover? Bom dia para você. Bom dia, André. Fernando, chove neste momento e choveu durante toda a manhã e também por boa parte da madrugada. Desde ontem, chuvas intensas aqui em Joinville e toda a região norte. Alguns pontos de alagamento já foram registrados hoje pela manhã aqui em Joinville, especialmente na região central, região ali da rua Itajaí, uma importante via aqui do centro da cidade, e também nos bairros, mais especificamente na região do Vila Tíupe. A gente tem imagens mostrando estes 2 pontos aqui de Joinville. Mas o alerta está ligado mais intensamente para o período da tarde, porque há previsão de que as chuvas continuem nas próximas horas até a noite e também a previsão de um pico de maré para as 2 horas da tarde. Então o alerta principalmente fica
a dica, fica o alerta para quem mora, trabalha ou vai precisar transitar por vias que são próximas aos rios aqui da cidade de Joinville. A Defesa Civil pede para que os moradores que identificarem pontos de alagamentos ou sinais de deslizamento entrem em contato com a unidade através do telefone 199. Falando de outros municípios aqui da região norte, em Itaiópolis, uma faixa da BR-116, na altura do quilômetro 30, está interditada devido à altura da água. Alagamentos também em Irienópolis, onde um rio transbordou, alagando uma estrada e casas da região. A Secretaria de Obras trabalha no local e uma pista da BR-280 que havia sido fechada foi liberada agora há pouco para o tráfego normal dos veículos. Em Jaraguá do Sul, 12 ocorrências foram registradas de ontem para hoje. A cidade também contando com bastante chuva nas últimas 48 horas, mas a maioria dessas 12 ocorrências são pequenos deslizamentos. A Defesa Civil de lá continua em alerta, assim como as defesas civis de outros municípios, como Canoinhas, Mafra e Rio Negrinho, todas atentas para as próximas horas de ocorrência, principalmente para riscos de pico de maré e também de deslizamentos nestas cidades aqui do norte do estado. Cibele, Fernando. Obrigada, André, pelas informações. E a região que é mais atingida até o momento é o Vale do Itajaí. Daqui a pouco o Juan Todescate traz essas informações para a gente, porque o alerta lá, Fernando, é principalmente em relação ao rio. A cota máxima que o rio suporta sem transbordar é 7,5 metros. A gente já sabe que esse nível já foi atingido e a previsão é que atinja até 8 metros. Então a preocupação lá é com enchente e já tem até abrigos disponibilizados para a população. A Marja Nunes está na Defesa Civil, já ela traz os detalhes para a gente de como está esse monitoramento, Defesa Civil em alerta em todo o estado, e também a gente vai saber direto da Ipagre-Cirã como é que fica a previsão do tempo para hoje à tarde e também para o final de semana. Na Serra Catarinense continua chovendo por lá. A gente, neste primeiro momento do SBT Media, conversando com os nossos repórteres ao vivo em todas as regiões do estado, atualizando a situação da chuva, Cibele. Vamos ver se lá a situação também é preocupante. Vamos conversar com a Ana Carolina. Como é que está a situação nesse momento aí na Serra, Ana? Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. Então, aqui em Lages, a chuva segue. Ainda continua chovendo e, de acordo com a Defesa Civil, nas últimas 36 horas já choveu um acumulado de 72 milímetros. O Rio Cará, que é o maior rio aqui de Lages e que costuma transbordar, ele segue no seu nível praticamente normal. Ele está agora com 3,70 metros. A Defesa Civil segue acompanhando a todo momento, acompanhando de hora em hora, porque ele precisa atingir um nível de 5 metros para aí sim extravasar. Então, há um alerta, mas ainda não está gerando grandes preocupações. E em toda a Serra Catarinense, as chuvas continuam. Então, vamos dar uma passada aí pela região. Nessa madrugada, houve um deslizamento de terra em Bom Jardim da Serra. O deslizamento destruiu parte de uma casa, mas ninguém ficou ferido. Por sorte, a família dormia em outro quarto e, por segurança, eles foram retirados da casa. Hoje pela manhã, também em Bom Jardim da Serra, foi registrada uma queda de árvore na SC 390. O Corpo de Bombeiros fez a remoção das árvores rapidamente. Então, o trecho que ficou parado por pouco tempo já foi liberado. Ainda aqui na região, na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Militar precisou fazer uma força-tarefa com a Defesa Civil na SC 110, São Joaquim, para liberar a pista por conta de uma queda de barreira. A rodovia já foi liberada, porém a Polícia Rodoviária pede muito cuidado aos condutores que trafegam no local, pois há risco de novos deslizamentos. Agora, voltando aqui para Lages, de acordo com a Defesa Civil, ainda há previsão de pelo menos mais 30 milímetros de chuva. Não é um acumulado muito elevado, mas por conta das fortes chuvas das últimas horas, isso pode sim ser perigoso. Lembrando que a Defesa Civil trabalha no esquema de plantão, não só aqui em Lages, mas em toda Santa Catarina. É só ligar no número 199. Voltamos ao estúdio. Ana Carolina de Lima conversa com a gente ao vivo, direto da Serra Catarinense. Já mostramos aqui a situação no sul com o Laércio Botega, no norte com o André Lux e agora na Serra Catarinense com a Ana Carolina. Nós vamos continuar girando os nossos repórteres por todo o estado, atualizando a situação da chuva, que volta a preocupar o estado, Sibeli. Pois é, Fernando. E esse temporal também causou prejuízos no abastecimento de energia.
Pelo menos 29 mil unidades consumidoras da região de São Miguel do Oeste foram afetadas. De acordo com a Celesc, o serviço já foi restabelecido em pelo menos 28 mil unidades. Aproximadamente 1.000 residências seguem sem luz, principalmente entre São Miguel do Oeste e Bandeirante. Por lá, o vendaval derrubou árvores e postes na SC 492. A pista, como a gente pode ver, ficou totalmente interditada pelos galhos e folhas. Nesse momento, a Celesc continua no local. Há ligações que ficam em lugares de difícil acesso. Por isso, ainda não há uma previsão para que a energia seja totalmente religada. Esse temporal que atingiu fortemente o oeste, né, Fernando? Inclusive, teve registro de microexplosão por lá. Exatamente. O temporal atingiu pelo menos 9 cidades do oeste catarinense. A cidade de Paraíso, o temporal destruiu o ginásio da Escola Municipal Lurdete Pacheco de Marco, lá na localidade da Grápia. De acordo com o secretário municipal de Educação, 110 crianças estudam na escola e, por sorte, ninguém ficou ferido. A microexplosão que atingiu a cidade aconteceu no período do meio-dia. Por isso, ninguém estava no ginásio. Por sorte, você vê com a gente aí as imagens. A força do vento foi tanta que o telhado e as paredes foram arrancadas por inteiro. Até mesmo as colunas do ginásio ficaram no chão, completamente destruído. As salas de aula não tiveram grandes prejuízos, mas as aulas seguem suspensas e devem ser retomadas apenas na segunda-feira. Em relação à reconstrução do ginásio, a Prefeitura aguarda o auxílio político para arrecadar verbas para esta reconstrução. As chuvas provocando estragos no estado. Também na região oeste, uma microexplosão foi registrada na cidade de São Miguel do Oeste. Os ventos chegaram a 130 km por hora. E a força do vento aí realmente derrubou árvores, postes, estruturas de empresas e muitas casas por lá também ficaram destelhadas. A Prefeitura e a Defesa Civil já trabalham no atendimento aos atingidos. Uma reunião aconteceu agora há pouco. Por isso, nós vamos saber agora da situação, conversando com o prefeito Wilson Trevisan, que fala ao vivo com a gente por telefone. Prefeito, não sei nem se eu consigo desejar um bom dia para vocês aí da região oeste, devido a essas complicações, toda esta destruição. Como é que é a situação da cidade? Em que situação se encontra a cidade neste momento, prefeito? Bom dia. Nós tivemos agora pela manhã uma reunião com a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil aqui de São Miguel do Oeste, com todas as nossas secretarias de apoio também. Fizemos uma avaliação dos estragos feitos por esse vendaval e chegamos a alguns números, por exemplo, são mais de 300 residências ou empresas que... Prefeito, está me ouvindo bem? Estamos ao vivo com o prefeito Wilson Trevisan, que fala com a gente de São Miguel do Oeste. Deixa eu restabelecer o contato aqui. O prefeito, você me ouve bem? A gente perdeu o contato com o prefeito Wilson Trevisan, que conversava com a gente ao vivo com relação aos problemas lá da cidade de São Miguel do Oeste, no oeste catarinense. Destruição por todos os lados, infelizmente. Já a gente tenta novamente o contato. Não conseguimos o contato mais uma vez, mas logo a gente conversa novamente. O fato é que estamos mostrando para vocês aí os estragos provocados pela chuva. Infelizmente, a Defesa Civil alerta para novos temporais agora à tarde. Então, o alerta continua e a gente segue acompanhando. Você tem informação aí da sua região? Manda para a gente no WhatsApp do SBT Meio Dia, porque, infelizmente, a chuva está provocando estragos em algumas regiões do estado. Região de Blumenau, com um alerta por conta do nível do rio, e a gente acompanha aí obstrução de rodovias, árvores que caíram, casas que ficaram destelhadas, a região oeste muito afetada e já novas informações.